Bueno, meus amigos, estamos aqui mais uma vez com o curso de JavaScript. Essa é a nossa segunda videoaula e vamos iniciar com todo o processo de ensinamento. Espero que vocês gostem desse curso. A primeira parte foi a parte da introdução e agora vamos um pouco para a prática. Eu já deixei toda a página, toda a interface já formatada. Não precisa se preocupar, esse código já está todo formatado. Se você está visualizando alguma coisa e não estou conseguindo compreender o que é isso, como foi que você fez toda essa formatação, que código é esse? Então eu peço a vocês que façam o nosso curso de HTML, que vocês vão conseguir entender o que eu digitei agora. Mas imagino que como vocês estão por aqui, significa que vocês já devem ter visto esse curso. Se não, recomendo, vai estar no card e vocês entrem no curso de HTML, façam e vocês vão conseguir compreender pelo menos aqui o código HTML. E para compreender o código de JavaScript, vamos iniciar com o nosso curso. Pronto. Primeiro já falei para vocês, né, que aqui é toda a estrutura HTML. A gente pode visualizar aqui, que tem um link de importação do estilo CSS, ou seja, do estilo da página. Pronto, já temos, digamos assim, que duas linguagens aqui dentro da nossa página, que resultando disso tudo. Parte toda HTML, que é a parte de conteúdo, e todo tipo de formatação estilo é o CSS. Agora vamos precisar da interação, dos efeitos, que vamos utilizar o JavaScript. Primeiro, por um processo bem básico, vamos iniciar com a tag script. Tag script. Ao apertar enter, ele já vai formar aqui todo para mim. Necessariamente eu não preciso desse type, ele já coloca para mim por padrão que ele coloca, mas se eu retirar, ele vai funcionar de qualquer maneira. Pronto, o importante é a hashtag script barra script. Quer dizer que eu tenho que abrir essa script barra script sempre dentro do read? Não precisa ser sempre dentro do read. Eu posso colocar aqui, bem aqui, eu posso colocar em qualquer lugar. O importante é funcionar. Pronto. Digamos assim, o JavaScript ele tem vários tipos de funcionalidade. E a funcionalidade que mais simples que eu vou mostrar para vocês, como prática, como início, como todos os professores fazem isso, vou mostrar para vocês que ele vai, digamos assim, mostrar uma tela de alerta na tela. Ou seja, é como se fosse um alerta, uma caixa de alerta. Vou logo aqui iniciar, window.alert. Isso é uma caixa de alerta. Ponto e vírgula. É como se fosse, digamos assim, aqueles determinadas caixas de alertas, aquelas janelinhas de alerta que aparece quando você entra em um determinado site, que ele bloqueia toda a sua visão, não deixa você fazer nada enquanto não passar aquela caixa. É mais ou menos a função desse jeito, Tem um Ctrl S. Vou aqui na minha página e vou recarregar, Vocês viram aqui, isso é uma caixa de alerta, ou seja, é aquilo que a gente digitamos logo aqui, Isso é uma caixa de alerta, ou seja, criar uma caixa de alerta é muito fácil. Digitei dessa maneira, digitei aqui dentro os parâmetros que eu quero que ele mostre e ele vai mostrar. Ao apertar OK, e agora ele recarregou aqui a minha página. Aí você pode estar se perguntando, não, mas eu quero dar um alerta assim, que ele possa aparecer ainda toda a formatação, bonitinho, porque ficou tudo em branco. Por que ficou tudo em branco? Porque, você abriu a tag script antes de colocar a tag body. Ou seja, todo o conteúdo do body, todo, o header JavaScript, div ID center, todo esse conteúdo ele não foi carregado ainda. Por quê? Porque a primeira parte que é carregada é o alerta. Ou seja, o alerta ele interrompe qualquer, digamos assim, outro tipo de formatação. Ele interrompe a formatação aqui na parte de baixo, interrompe alguma ação que o usuário venha fazer com o site. Então, o que eu tenho que fazer para deixar, digamos assim, mais que estiloso, melhor? Posso colocar aqui, logo abaixo, Ctrl S e recarregando, Ele me deu um erro aqui. Não coloquei aqui a tag meta. Você já escreveu de modo meio que estranho. Pronto, isso aqui é muito importante.
Ctrl F5. Não, ele ainda não mostrou toda a parte de formatação. Deixa eu ver se eu colocar ele logo depois do body, ver se vai dar alguma coisa. Pronto, ó, tá vendo, gente, ó? Perceberam aqui o que foi que aconteceu, ó? Antes ficava a tela toda branca para poder aparecer o alerta. Por quê? Porque o alerta ele foi chamado antes de toda a formatação, antes de todo o conteúdo. Dessa vez não, ó. Dessa vez, ó, tá aqui, ó, a tag fechando o body, ó. Ou seja, fechando toda a estrutura que eu já digitei, fechando a minha estrutura de corpo que vai aparecer na minha página. E eu abri a tag script e fechei script, ó, logo depois do body. Ou seja, ele está dizendo que quando carregar todo esse conteúdo, ele possa executar o meu alerta. Por isso que quando eu recarrego aqui a página, ó, quando eu recarrego aqui a página, ó, virou a tag, a tela de alerta, ele apareceu junto com a minha formatação logo atrás. Simples e fácil. Tem algumas vezes que ele, pronto, tá vendo, gente? De boas. Pronto, mas isso é o de simples. Vamos deixar ele lá para a parte de cima mesmo. Só queria mostrar como funciona a tag script barra script, digamos assim, nas diferentes localizações que ele possa se encontrar. Outra janela que a gente pode verificar, em vez do Windows Alert, deixa eu só comentar, ó. Em vez do Windows Alert, a gente pode usar, ó, a tag não, né, gente? Aqui, ó, o comando window.confirm. O que é isso? O que é que ele vai gerar? Antes a tag alerta ela só me gerava um botão de OK para OK, passei a tela de alerta. O confirm não, o confirm ele vai me gerar tanto dois botões, um botão de OK e o botão de cancelar. Ou seja, diferente do alerta que aparece só o botão OK só para repassar, o confirm ele me mostra tanto o OK como cancelar. A gente vai fazer essa estrutura básica, porque com essa diferença em que horas vamos usar, mas calma, vou mostrar primeiro cada telinha. Pronto, temos também, ó, Window.prompt. Ele vai permitir que eu digite, ou seja, ele vai criar uma tela de digitação, vai criar uma janela de digitação. Quando eu recarregar a página, viram, ó, isso aqui é uma caixa de alerta, ó, e me deu aqui, ó, campos para eu digitar. Ou seja, acabamos de ver cada tipo de janelinha. Deixa eu descomentar todos aqui, ó, tirar esses comentários aqui para vocês verem um após o outro, ó. Quando eu recarregar, ó, aqui nós temos aqui a janela de alerta, de boas. Temos agora a janela de confirme, ou seja, eu tenho um OK ou cancelar, eu posso confirmar ou não. E tem uma tela de prompt, que ele vai permitir que eu digite alguma coisa dentro desse prompt. Ou seja, essas são três telinhas muito básicas. Na próxima aula a gente vai verificar para que serve cada uma delas, o que eu posso fazer, mas por enquanto estamos só nisso. Vou explicar outra coisa aqui que vocês podem estar se perguntando. Quer dizer que sempre quando eu for digitar um alerta, um confirme e um prompt, eu sempre tenho que digitar o Windows antes? Ainda bem que teve essa pergunta. De boas. Não precisa. Como assim não precisa? Se eu retirar o Windows de todos os comandos, dar um Ctrl S e recarregar a página, apareceu da mesma maneira. Alerta, confirma e prompt. Apareceu da mesma maneira. Aí você deve estar se perguntando, sim, mas por que você digitou Windows? Pronto, porque eu digitei Windows. É como se fosse uma grande ramificação. Não estou entendendo. Como digamos assim, imagina uma árvore. Lá no topo ele está Windows. Ou seja, é tudo aquilo que manda. Vou mostrar aqui uma imagem para vocês conseguirem compreender basicamente. Ó, aqui nós temos o Windows. O Windows ele manda, digamos assim, ele está acima de todos os outros comandos. É como se eu precisasse, se eu fosse chamar aqui, digamos assim, ó, essa opção aqui, ó, document. Se eu fosse chamar essa opção document, eu precisaria do Windows antes.
Porém, como ele é, digamos assim, que está no topo, eu não tenho a necessidade de chamar. Ah, não estou conseguindo compreender. Por exemplo, vamos supor, você está na sua escola, aí você quer falar com um professor, digamos assim, um chamado Ronaldo. Pronto, tem um professor que chama Ronaldo. Aí eu quero falar com esse professor. Tem necessidade de eu ir lá na diretora e falar: diretora, eu quero falar com o Ronaldo. Eu posso chegar em outro professor, sei lá, o professor Lucas, posso chegar no Lucas, professor Lucas, eu queria falar com o professor Ronaldo. Aí ele: ah, de boa, tá certo, vou chamar ele. É isso que eu tô querendo explicar. Não tem necessidade eu chamar a diretora para poder querer falar com um professor. Eu posso chamar outro professor para conversar, chamar outro professor para poder chamar um professor para mim. Porque não tem essa necessidade. Do mesmo jeito, o Windows como ele está acima, como ele está, digamos assim, no topo, é como se fosse a diretora, como se fosse um diretor da sua escola. Ou seja, não tem necessidade de sempre chamar, só quando for preciso. E ele é mais chamado não é no JavaScript, ele é chamado mais na linguagem jQuery. Ou seja, ele se torna importante. Entendeu? Como é simples, como é fácil. Ou seja, se eu digitar o Windows logo aqui, ele não vai me dar erro. Por quê? Porque ele está no topo, eu posso chamar de boas. Se eu não digitar, também não é preciso. Pronto, muito obrigado. Que vocês continuem assistindo essas videoaulas. E na próxima aula eu vou mostrar cada funcionalidade desses determinado comando. Ou seja, o alerta, eu vou mandar imprimir alguma coisa que eu quero. O confirme, eu vou digitar lá, digitar aqui dentro do texto alguma coisa para o usuário, se ele quer confirmar ou não. Prompt, vou permitir que o usuário digite alguma coisa e eu salve esse valor. Isso nós vamos ver tudo na próxima aula. Muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês.